Boa noite, consciência. São 9h20 da noite de... Que dia é hoje? 24 de setembro de 2013. Eu estava dizendo aqui que eu gosto muito de gravar. Gosto muito de gravar. Quando eu era garoto, eu ia com meu pai no cinema e ficava adorando as músicas que tocavam nos filmes do Walt Disney e de outras pessoas, de outros diretores. E quando eu ia com meu pai nos estúdios de gravação, era uma coisa divina, era uma coisa assim estarrecedora, né? Era muito forte, né? Eu vou colocar o Facebook aqui, meu Facebook é Rádio Tasa. Agora, se o senhor, se a senhora acessarem a Rádio Tasa, não agora ao vivo, mas agora que você está assistindo gravado, aí vai ter uma outra programação. Mas para quem estiver assistindo ao vivo... Nossa, eu tenho uma porção de grupos na Facebook, eu acho bacana. Eu acho bem bacana os grupos que eu tenho na Facebook. Estou gravando de uma maneira descomprometida. Se você... Um dos grupos se chama Meritocracia. Meritocracia é o quê? Meritocracia? Ah, meritocracia. Aqui tem outro, ó. Até melhor o som desse daqui do que do outro, que é mais profissional. Não, é. Cada um tem a sua coisa. Então... Deixa eu arrumar a gola aqui do meu... Não sou casado, né? A Virag é uma amiga minha que liderava o departamento de limpeza do ashram, o que não é fácil, porque realmente é imenso, né? O nosso ashram lá em Pune, na Índia, é intenso e imenso. Então a Virag, ela me perguntava assim... Tasa, você nunca foi casado, você é tão deselegante, eu vou sair com você para comprar suas roupas, olha que vergonha. Não, mas a gente como sannyasin, a gente se diverte conversando essas coisas. E a meritocracia é o sistema que o Osho advoga como ainda melhor do que o capitalismo. De todos os sistemas péssimos que existem na face da Terra, o capitalismo ainda é o menos pior, que pelo menos ofere a você uma liberdade, até de mudar de casta, de mudar de classe, não depende de classe social, qualquer Zé Banana pode ganhar dinheiro, qualquer Artaxerxes de Souza Dantas pode ganhar dinheiro, qualquer Liechtenstein de Washington de Rose pode ganhar dinheiro, e existem possibilidade de mobilizações. Na Índia, por exemplo, quando você pertence a uma casta, você pertence àquela casta e aquilo é imutável, não existe casamento entre castas, não existe a possibilidade de mobilização de uma casta para outra. Então, é bacana o capitalismo favorece isso. Mas a meritocracia é uma coisa mais bonita, que ela é muito abrangente. A meritocracia diz respeito a... tem o poder e tem os meios de comunicação, os meios de produção, todas as formas de possibilidades são oferidas às pessoas que têm mérito. Então, nossa, pensar isso no Brasil é um
negócio assim da China, quer dizer, da China mesmo, né? Pensar isso do Brasil é da China, porque quem tem mérito, atualmente uma série de bandidos, ladrões estão sendo perdoados. Tem um negócio ridículo que acontece no Brasil. Não é que eu tenha nada contra os presos, não, são todos ótimas pessoas. Mas acontece que eu fiquei sabendo outro dia que se um fulano der um tiro e matar, olha a merda, olha a merda. Se uma pessoa perder a cabeça, pegar uma arma e der um tiro e matar o vizinho dele, que é pai de família, suponha que esse aqui que deu o tiro seja pai de família, de 4 crianças, uma esposa e uma sogra. E suponha que ele mata um cara que tem 3 filhos, uma mulher e um sogro. E uma empregada, os 2 têm uma empregada, vamos supor. O daqui vai em cana e tem salário, ajuda para a família dele, coitado. Não, e pensando bem, o que é que a família do cara... Eu sou espiritualista. E por isso eu não sou contra a família, mas eu acho que a família é uma das invenções mais erradas que já inventaram na face da Terra. Por quê? Porque os espíritas, por exemplo, sabem perfeitamente bem, os umbandistas e um monte de gente que acredita em reencarnação, sabe perfeitamente, entende, que os espíritos é que na realidade comandam toda a trama do que está acontecendo. E, por exemplo, lá em casa, minha irmã, espiritualmente é uma mãe para mim. Pode ser uma imbecil, pode não ser, mas é uma mãe para mim. E a minha mãe física é uma irmã minha. Ela na realidade não é espiritualmente minha mãe. E na realidade é a espiritualidade que comanda a coisa. Eu fico feliz que vai ter gente assistindo, porque os meus programas, entende, quase que ninguém assiste. Eu também faço pouca divulgação, e se fizer muita também, não acredito que vá dar muita diferença, mas eles são muito assistidos quando gravados, então eu fico feliz que não tem ninguém online ainda, mas eu sei que esse programa vai ser assistido. Então, na realidade, os espíritos, na realidade, é que engendram toda uma série de dramas, entende? E, de uma maneira geral, muito positivos, sempre muito positivos. É o Dharma, não é o Karma. O Karma são coisas, entende, como o assassino que matou, o cara que matou o tal do Chapman, né? Que matou John Lennon, se é que o nome foi esse, que também não me interessa, né? O que interessa é o Lennon, né? Mas o cara entrou para a história como o assassino do Lennon. Tem gente que entra para a história dessa maneira. Tem gente que entra para a história porque compôs Lucy in the Sky with Diamonds, uma obra de arte. A Hard Day's Night, Imagine. E tem gente que entra para a história porque dá um tiro no cara. Cada um. Mas eu tive a pachorra de aguentar. Nossa, que coisa estranha que... esse computador é absolutamente novo. Foi remodelado, gastei uma nota e ele, de repente, ele está claro, fica escuro. Está escuro, fica claro. O outro, que era o velho XP, eu sei que mudei de assunto, que era o velho XP, o maravilhoso XP, tinha um processadorzinho Zé Mané qualquer, uma placa-mãe qualquer coisa, de vez em quando dava um blackout na tela, mas não na gravação. Então ele continuava gravando, então quem se importa? Se a tela fica preta 1 segundo e volta, ou 2 segundos no máximo, e volta, quem se importa? O velho XP, na realidade, funcionava, só que ele não era rápido como esse. E esse aqui, ele é dado a surpresas, que de vez em quando ele para, aparece uma tela azul, que eles chamam de DOS, dizendo que, olha, apontamos uma falha.
Que falha, que me interessa que vocês estão... O meu velho XP, eu paguei R$300 pelo computador para um amigo meu, de segunda ou terceira mão. Funcionava perfeitamente bem, só que dava o blackout. E não era tão rápido. Esse daqui é rapidíssimo, mas vive dando pau. Então, por favor, hein, não vai dar pau agora. Mas a gente estava falando de meritocracia, daí a gente estava falando do Lennon e da morte dele. E eu tive a pachorra de assistir. Quando eu fui falar a palavra pachorra e fiz esse gesto, a tela ficou mais escura. Você vê? Deve ter alguma coisa a ver, porque o mundo é um tarô vivo. Você não precisa de cartas de tarô. Se você perceber como a vida é, a vida é um tarô. Essa é a minha dedução. Então, eu tive a pachorra de assistir com um nó nas tripas o filme a respeito do cara que matou o Lennon. Só ficando em silêncio mesmo, fazer um filme com um cretino daquele. Mas o que ele diz é significativo. Ele disse que o tempo todo tinha uma voz, como eu tenho vozes que falam dentro de mim, me dando... Eu fui apresentado na Alemanha para o meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda é uma pessoa que viveu no século XIII, absolutamente, tremendamente devota de Jesus Cristo, morava num convento, uma mulher, Julian. E ele tinha vozes na cabeça dele dizendo umas coisas atrozes. Ele chama de Satanás. O Osho chama de Satã a mente humana. Então a mente humana pode falar de tudo. Então ele disse que ele estava sendo manobrado. Ele falou que alguma coisa ficava dizendo para ele que ele tinha que arrumar uma arma e matar o Lennon. Foi muito premeditado o negócio, muito premeditado. De manhã cedo, indo colher uma assinatura do Lennon num disco Imagine, ou sei lá que disco que foi. Deve ter sido Imagine, mas podia ser outro. Two Virgins, ou sei o que, Amor Incondicional, o que seja. Ele teve a pachorra, inclusive foi fotografado, porque estava um fotógrafo lá, fotografou o Lennon, que era um dos caras mais fotografados da história, e fotografou o cara que depois ficou esperando ele o dia inteiro, até que ele voltasse. Quando saiu do táxi com a Yoko Ono, ele saiu na frente, a Yoko um pouco depois, e pimba, deu 5 tiros nas costas do Lennon. Ele afirma que alguma coisa estava dizendo que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que fazer isso. Vai ver que a pessoa ou entidade que estava falando com ele na cabeça dele, dizendo que ele tinha que fazer isso, sabia que se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, cristianismo não tinha existido. Não haveria cristianismo na face da terra. Pode ser bom, pode ser ruim, mas não haveria cristianismo. A tragédia de Jesus é tão aviltante, tão miserável, tão desgraçado ser crucificado. É tão miserável ser crucificado. E gozado que numa canção, a balada de John e Yoko, o John canta junto com a Yoko que do jeito que as coisas estão indo, eles vão acabar me crucificando. E é mais ou menos o que aconteceu. O Osho, ele já tinha deixado claro muitos anos antes de ser envenenado numa prisão norte-americana com um talho radioativo. Essa foi a dedução dos cientistas, diversos cientistas que foram visitar no ashram para cuidar dele, e médicos, que ele foi envenenado com talho radioativo.
Quando em Oregon uma vez apareceu um bilhete no espelho de um banheiro: prezado Osho, eu vim matar você, se prepare, ou alguma coisa assim. Aí pegaram correndo e levaram para ele antes de ele entrar, né? Ele falou: não, eu vou falar para o meu povo. E tinha um pistoleiro, sannyasi, mas da polícia. Sannyasi sim, mas da polícia. Qualquer um pode ser sannyasi, eu posso ser um sannyasi. O senhor, a senhora podem ser um sannyasi. Minha filha de 10 anos de idade pode ser uma sannyasi. Minha namorada pode ser uma sannyasi. Qualquer um pode ser um sannyasi. Tem um cara que eu conheço, tenho muitos vídeos a respeito dele. Ele era agente da CIA e parou de ser agente da CIA, foi para Pune, ia ficar 3 dias. No fim resolveu ficar 3 semanas. Aí resolveu ficar 3 meses. Aí ele acabou ficando 3 anos trabalhando como tradutor, trabalhando coisas. Ele tinha um bom salário de aposentadoria, de retirada, né? Ele era um ex-agente do CIA norte-americano. Era um sannyasi. Então tinha um fuzileiro naval que era um sannyasi. Nós contratamos o cara para proteger o Osho. Então ele ficava do lado atrás, o Osho sentado na poltrona dele, e ali no cantinho, sem aparecer, nunca aparece, só eu tenho fotografias disso daí, posso mostrar eventualmente, porque minha ex-namorada Deva Ângela era jornalista e ela foi e fez um monte de fotos, então ela fotografou aquilo que quis. É claro que depois as fotos foram selecionadas e aprovadas pelo ashram, porque tudo era copyright, ou supostamente pelo menos, né? Então a gente tinha um departamento que cuidava de permitir ou não que determinada foto. Tem uma das fotos que eu tenho, ele está se levantando da cadeira, isso nunca foi mostrado. Então ele está numa posição muito esquisita de quem está se levantando ou sentando, mas a impressão que dá é que ele estava se levantando. Então a posição ele fica meio torto, não fica elegante, não fica bonito, então essa foto não foi divulgada. E a foto com o fuzileiro naval pistoleiro, era uma espingarda calibre 32, acho, e uma pontaria e uma destreza incrível. Ele era da polícia norte-americana, não era um cara que nós botamos lá com uma arma para matar alguém, não. Era para a defesa dele. E ele falou: olha, o seguinte, você deixou o bilhete ali, gozado que você não se apresentou, você podia ter feito o favor de assinado embaixo, né? Aí qualquer coisa eu de vez em quando mando relatórios para você de onde eu vou estar, porque aí você fica à vontade para me matar quando quiser. E o Osho não falou isso só como tirada de sarro, não. Ele foi muito lógico. Ele falou: porque olha, o seguinte, o meu trabalho já está acabado. Eu agora só falo para o meu povo e estou empurrando o barco. Estou indo junto com as coisas. Mas o meu trabalho está terminado. Se eu parar de falar hoje, meu trabalho vai continuar de qualquer forma. Agora, se você quiser me fazer um favor, me mate agora. Porque daí essa religião vai, em 1 ano, vai tomar conta da humanidade. Por quê? Porque Jesus Cristo, sem a crucificação, teria sido mais um visionário, idealista, que curava pessoas e tal. Aí o imperador romano dá um sopapo nele, ou joga ele para fora do país, ou sei lá, entende? Ninguém estava muito interessado em crucificar ninguém ali, não. Acontece que os judeus estavam interessados em crucificar Jesus, porque ele era um tremendo competidor de todo o clero, ele era um tremendo competidor de todos os rabinos. Então todos os rabinos sabiam que esse moço estava se apresentando como o filho unigênito de Deus. Ele estava se apresentando como o Messias. Ele estava se apresentando como o esperado e propalado pelo Velho Testamento Messias que estaria para chegar. Ele disse: não sou eu. Deixou claro.
Quando ele deixou claro, primeiro levaram assim, bom, vai ver que é maluco. Agora imagina um cara hoje em dia, apareceu um aí uns anos atrás, nos anos 80, eu acho. O cara disse que era a reencarnação de Jesus Cristo. Aí a Rede Globo fez uma reportagenzinha, quer dizer, e aí o pessoal começa a dizer, bom, o cara deve ser maluco, né? O hospital psiquiátrico deve ter meia dúzia em cada hospital dizendo que eu sou Napoleão, o outro que é Jesus, o outro que é não sei o que e tal. Mas só que naquele caso ele disse que eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu sou o Deus, eu sou o Filho de Deus. E então no começo o clero judaico, não é clero, né? O clero é da igreja, mas eu não sei, eu não sou muito culto. Vocês entenderam, né? O grupo de rabinos, esse cara é um maluco. Mas daqui a pouco, quando esse maluco começou a solapar toda a base desse lixo chamado sociedade, comunidade para mim não é um lixo. Sociedade, da maneira como tem sido há milênios, é um lixo. É um bando de gente inculta, inconsciente, que não é ensinado a ser inteligente. Inteligência no mundo, não é nesse país aqui não. Inteligência no mundo não é tolerada. Se o cara for muito inteligente, provavelmente... Se o cara for muito inteligente, entende, é um sério candidato a hospital psiquiátrico. Se o cara for muito inteligente e começar a tentar tomar providências, encanam o cara, quando não o matam, porque envenenaram Gautama Buda. O governo, mesmo não querendo, envenenou Sócrates. Lao Tse não era um mestre, ele era um místico, então esse foi poupado, não foi ameaçado, nem ameaçado de morte, nem nada. Ele era tão recôndito que ele não estava interessado em absolutamente nada. Giordano Bruno já não, tacaram fogo no homem. Joana d'Arc era uma revolucionária, tacaram fogo nela. Depois canoniza. Taca fogo numa pessoa, aí depois vem o outro, então ele chama de santo. Claro, porque ninguém pode mascarar a verdade muito tempo. Então, um dia fica-se sabendo, entende que foi um erro matar Joana d'Arc. Então, antes que descubram que foi um erro matar Joana d'Arc, vamos canonizar. Claro. Mas a gente estava falando de John Lennon. E ele canta naquela balada de John e Yoko que um dia desses vão me crucificar. E como eu disse, sem a crucificação, cristianismo não existiria. Mas a coisa foi tão aviltante, e como psicoterapeuta que sou, se você for ver psicologicamente, a grande jogada de toda essa história é que a grande mágoa do ser humano é sofrer a beça. Mas quando você olha para um homem pingando sangue, pregado numa cruz, e que um anjo de bondade, um santo homem que queria a liberdade, pregava o amor, ele prega o amor, eles pregam ele na cruz. Notou? Ele prega o amor e eles o pregam na cruz.
E é tão horrível uma pessoa dedicada à liberdade, ao amor, à compaixão, e fazem isso com o pobre rapaz, um homem idealista, querendo o bem da humanidade e tendo poderes de cura. Só que tem gente que acha que no sábado não pode curar ninguém pode trabalhar. É que nem o negócio da greve aí. Não pode trabalhar. Então, nem que você queira, não pode trabalhar. Para isso serve a sociedade. Para impedir você também de trabalhar. Então, no sábado não pode trabalhar. E Jesus cuspiu no chão, pegou a terra cuspida, passou nos olhos da mulher, ela começou a enxergar e era sábado. Os caras queriam acabar com ele. Que a grande tradição era não pode trabalhar no sábado. E isso tem se mantido em certos grupos até hoje. Tem gente que não trabalha. Minha empregada, funcionária, nossa amiga lá em casa, lá em São Paulo, não trabalha de sábado, não faz nada. É um direito que ela dá a si mesma, baseado numa força imensa mundial chamada religião. Então, na religião dela, o sábado é guardado. O resto é resto. Os outros 6 dias, domingo e de segunda a sexta, mas o sábado não. Mas então, quando o cara vai lá e mata John Lennon, a religião começa. A religião no sentido falso e piegas piegas nem sempre, mas falso. Religião é quando você religa. Relegere. Religio. Religião. É religar. Você nasceu conectado com a espontaneidade do universo. Você é criança, se você está com fome, você quer comer, você mete a mão, é pão com manteiga, passa na calça, leva bronca, mas aí as broncas começam, aí você, sabe, vai pegar no pipi, leva bronca, aí o pipi, depois de 5 broncas ou 10 broncas, e sua mãe ameaça dar um tapa, ou seu pai pior ainda, né? Aí você vai, meu pênis deve ser tabu, né? Deve ser feio, deve ser nojento, porque estão querendo me arrebentar a cara porque eu estou coçando o saco. Não é assim que é? Eu estou falando alguma besteira? Então a criança está espontânea, daqui a pouco ela aprende que ser espontânea, ferrou. Pau nela, né? Então não pode ser espontânea. Daqui a pouco ela começa a ser racional. Daqui a pouco começa a ser alimentada. E tem gente dizendo, entende, que, quer dizer, 5 bilhões de indianos, ninguém sofre de, como é que chama? Amnésia não, como é que chama esse negócio? Que a hemoglobina do sangue, anemia. 5 bilhões de indianos, se é que não é mais, 10 bilhões, não sei quantos bilhões tem, acho que a humanidade tem 7 bilhões, como é que é o negócio? Um monte de indianos, mais de 1 bilhão. Ninguém sofre de anemia e ninguém come carne. Agora vem o cara dizer, entende, que se você não comer carne, você fica anêmico. Aí então aquela moça diz, eu adoro comer carne, mas não vou nem falar porque está começando a dar nojo. Hoje que apareceu na internet um negócio tão fantástico, acompanhado de uma frasezinha desse tamanho, do Paul McCartney, que se as paredes dos frigoríficos fossem de vidro, todo mundo ia parar de comer carne, porque a porcaria que é lá dentro. Eu vi fotografia na revista Veja, está lá. Tem lugar aí no norte do Brasil, mas é tão nojento, 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 e tão nojento, que quem vê vomita. E tem uma fotografia de 2 pessoas olhando, porque eles estão fazendo nos Estados Unidos
Não sei que grupo, não entendi bem, não li. Muita coisa para fazer, eu fui superficial, não li na íntegra. Mas tem a fotografia de 2 caras chorando, porque eles resolveram fazer o trabalho do frigorífico, mas com paredes de vidro. Então tem um dia por semana, num sábado, que quem estiver passando na rua vê como é que se mata animais lá dentro. E tem pessoas chorando. É dantesco, é nojento, é horrível e é terrível. Então deve ser isso que aconteceu aqui em Barra Bonita, que a minha amiga, que referenda basicamente esse negócio da luta contra a violência contra os animais, que é a Ana Cláudia Baroni, uma amiga minha, a gente fez uma passeata, pouca gente aderiu, mas foi interessante sair à rua, foi a única vez que eu fiz isso, de andar junto com a passeata, né? Mas falar de violência contra os animais, se você assistiu o vídeo de uma senhora lá de São Paulo, de Santana, o vídeo se chama A Carne é Fraca. Se você tiver estômago, eu tive, para assistir até o fim, são 70 minutos de vídeo pela YouTube. A carne é fraca. A carne é fraca. É horrível, é dantesco, é miserável. É uma violência. Você vê bezerros sendo mortos. A primeira coisa é uma espécie de estilete desse tamanho, que com ar comprimido sai daqui, o cara segura e encosta um negócio redondo que tem um buraco. Por esse buraco vai sair um estilete desse tamanho assim. Ele encosta na testa da vaca, aquele treco faz tum! E o treco perfura e entra no cérebro do bezerro, do boi ou da vaca, e na hora ela desmonta, blum! Daí eles descascam ela, viva. Puta nojo. Que nojo. Que dor. Que terrível. Que terrível. Que nojo, que dó, que dor. Que aflição, que mágoa, que tristeza. Que porcaria. Flávia Melissa, meu amor, meu doce, minha psicóloga, minha flor. Eu estou falando como seu colega co-criador. Não sei se está me dando prazer, porque eu nem estou aqui, eu estou deixando rolar o que estou falando. Eu ando concordando tanto contigo. Agora, eu não sei se o que você quis dizer é que a gente deve ficar o tempo todo falando de coisas bonitas. Parece que eu não estou falando de nada que preste ou que seja bonito. Mas, infelizmente, é isso que eu posso oferecer. É assim que eu me sinto. Vivendo num mundo que eu mesmo concebo como terrível, estúpido, perverso, cretino, maledicente, mal formado, deseducado, infantil. De novo aquela história de que no máximo de 6 a 7%, tem um amigo meu, o Zé Carlos, que não concorda. Foi o primeiro que me deu uma bagunçada, entende? Porque eu acho ele um cara legal e ele não concorda. Mas, até prova em contrário, o que milhares de psicólogos estão dizendo, e gente da área está dizendo pelo mundo afora, é que a gente não usa mais do que 6 a 7% da nossa capacidade cerebral. E afirma Osho que para você se tornar iluminado, você tem que ter conseguido usar o seu cérebro até 30% pelo menos. Um Einstein é 15 a 16% da capacidade cerebral dele. Para um iluminado como Gautama Buda, tem que ser pelo menos 30% de uso da capacidade cerebral. Agora imagina, se nós pobres mortais usamos 6 a 7 no máximo, imagina um Jesus que tenha muito mais do que 30. A capacidade que tem o cara.
Quer dizer, talvez seja uma coisa dele olhar para um copo d'água, o copo d'água sai andando. É mais ou menos isso, entende? Que a populaça fica pensando que poderes paranormais é ficar movimentando copo d'água em cima de mesa só de olhar. Na realidade é uma besteira isso aí. Não é isso. Mas que a gente tem potencial, entende? De aura até... Se o copo estiver em cima de uma superfície tão lisa que não tenha atrito nenhum, experimenta passar um monte de manteiga e colocar o copo ali em cima. É possível que se você fizer assim com a mão, ó, assim, você tendo força na mão, um mínimo de emanação energética vai passar para o copo e ele anda. Eu não fiz a experiência. Aliás, não quero fazer a experiência. Aliás, eu sei que funciona, então não quero fazer a experiência do ver para crer. Não sou o São Tomé. Mas então vira uma legião, se não uma religião, vira uma legião atrás do John Lennon. Mitifica-se a pessoa e ele torna-se um ídolo, e nós, legionários, quem embarcar, mas então é aí que o Osho disse, se você falou para o cara que botou o papel lá no banheiro, voltando, ele falou, se você quiser me ajudar e ajudar a minha religião, me mate agora, que você deixou o papel ali dizendo que veio para me matar, para eu me preparar. Não, eu já estou preparado, não preciso nem me preparar nada. Você vai me fazer o maior favor, que se eu morrer assassinado, aí em 1 ano ninguém segura esse ashrama aqui, essa comunidade. E é a coisa chocante, envenenamento de Sócrates. Sem o envenenamento de Sócrates, pouca gente saberia de Sócrates. Além do envenenamento, o que se sabe sobre Sócrates? Nada. Sabe-se que o oráculo de Delfos mandou um recado para ele, parabenizando que ele estava sendo considerado o homem mais inteligente do planeta. E ele falou, deve haver algum engano, porque eu só sei que nada sei. É o máximo que se sabe de Sócrates, e que o que ele ensinava era absolutamente subversivo. Por quê? Porque ele ensinava aos jovens, entende, que você tem que ser você não tem que respeitar pai e mãe bulhufas. Você tem que respeitar a si próprio. Se seu pai estiver certo, faça o que ele sugere. Se seu pai estiver certo e você também, opte por você. Se seu pai estiver certo e você errado, opte pelo que ele falou. Você tem que ir por aquilo que for verdadeiro. Mas envenenaram Sócrates. Então isso ficou famoso, ele bebendo cicuta e dos pés para cima, coxas, joelhos, quer dizer, batata da perna, joelhos, coxas, genital, bumbum, estômago, peito, foi lenta e progressivamente desaparecendo. Ele falava, agora já não estou mais sentindo a minha caixa torácica, estômago e as pernas, já não sinto mais, mas eu ainda estou aqui. E ainda sinto os meus braços. Daqui a pouco não sentia mais os braços. Eu até o pescoço não sinto mais que tenho nada, só sinto do pescoço para cima, mas eu estou aqui. Então a morte não deve existir, porque eu ainda estou aqui. E daí, daqui a pouco, eu quase não consigo mais falar, mas eu ainda estou aqui. E daí não conseguia mais nem falar, mas piscava os olhos. E daí daqui a pouco nem olhos, e daqui a pouco tchum. Mas que mais se sabe sobre Sócrates?
Fica-se sabendo de Sócrates porque ele foi morto numa situação que chocou. Os discípulos choravam. Nós, os discípulos de Osho, pedimos pelo amor de Deus para ele aceitar dos 132 crimes que o governo norte-americano acusou o Osho, para ele, por favor, aceite 2. Considere-se culpado publicamente de 2 dos 132 crimes. Porque assim eles expulsam você. Se você não se admitir culpado de nenhum, você tem direito a pedir recurso, mas eles não vão dar fiança. Deveriam dar, mas eles não querem dar fiança. Então você vai esperar na cadeia, e na cadeia podem te matar facilmente. E o processo pode levar 20 anos, que de repente não vão deixar você ir embora, não vão deixar dar fiança, e você vai ficar preso até que... Daí então, não, o julgamento vai ser só daqui 6 meses. Aí daqui 6 meses adia por mais 6 meses. E você acaba morrendo na prisão. Então nós pedimos, pelo amor de Deus, não faça como Sócrates. O Osho ia fazer como Sócrates. Mas nós pedimos, chorando, por favor, não faça isso. Aceite que você é culpado de 2 crimes. 2 coisas irrisórias, mas foi o suficiente para o governo norte-americano botar ele para fora, com justa razão, porque eram crimes que ele admitiu. Mas ele tinha o direito de não admitir. Aí ele teria que ir para o Supremo. Mas foi explicado para os 8 advogados dele, que passaram para a gente, que nós não queremos, o governo americano, nós não queremos perder como com John Lennon também. Nós não vamos perder para um homem só. Um homem contra o governo americano? Ridículo. Então o Osho aceitou, em nosso nome, que ele era culpado de 2 crimes. Então foi deportado. Aí fez uma viagem por 21 países, os 21 não deixaram ele entrar ou ficar, e acabou voltando para a Índia. Até na Índia, as autoridades não queriam que ele ficasse, mas na Índia ele tinha que poder ficar, porque é a pátria dele. E daí, um pouco depois, o governo começou a gostar dele. Essas coisas mudam, né? Pois é. Mas então, todo um monumento, toda uma história em torno do Lennon, que é muito semelhante. Então, de alguma maneira, esse moço que deu os tiros no Lennon, ele sabia, entre aspas, entende, que ele tinha que fazer isso, porque em fazendo, esse ato ia santificar o Lennon. Porque senão o Lennon era aquele garoto maroto, que tinha a ver com droga, que tinha a ver com Beatles, que tinha a ver com maravilhas, que tinha a ver com música, que tinha a ver com competência, que tinha a ver com charme, que tinha a ver com inteligência, com perspicácia, com bom humor, quando não tinha mau humor, né? Um monte de coisas. E que tinha uma japonesa maluca, com quem ele transava doidado. E um ser humano maravilhoso. Mais maravilhoso ainda quando a Cynthia Lennon escreveu o livro John, que eu li quando mudei para Barra Bonita. Fantástico você conhecer um John Lennon humano, não um mito, monstro sagrado. Mas um cara cheio de erros também, cheio de emoções, humano como eu e você. Pois eu ia estudar música e não é nada disso que eu fiz. E, enfim, foi o que eu fiz.
dia na vida fiquei sem dinheiro, com toda a família brigando comigo. Meu amigo, como é chato viver, como se você fosse um pária. Como é chato viver, ovelha negra. Um dia na vida acordei formigando, mendigando carinho e paz de espírito. Toda a ilusão foi desvanecer-se mansamente ou intensamente. Amanhã ou depois vou andar por aí, vou ficar na cozinha, lambendo a colher de mel, infantil, esperando por um Papai Noel. Aqui um pouco dos meus 7%, menos ou mais, que eu possa ter de inteligência no meio de tanta indecência. Um dia na vida fiquei sem dinheiro, qual estando no mato, sem cachorro, quase que eu morro. Toda a ilusão desvaneceu-se num instante, mas nada como cair na real. Um dia na vida fiquei sem namorada, sem amor e sem abrigo. Mas eu sobrevivi. Sou grato à existência que eu não morri. Mais um dia estou aqui, 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 mais um dia estou aqui. Yeah, 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 yeah.
Uhum. Muito obrigado. O nome desse vídeo então vai ser O Pequeno Depoimento que Virou Canção. Pode ser isso. Muito obrigado. Obrigado. Se você quiser falar comigo, escreva para tazamusic@gmail.com, tazamusic@gmail.com. Eu tenho 3 Facebooks, principalmente eu os chamo de Rádio Taza. Na realidade, agora estou desmembrando. Um se chama Samasati e o outro Rádio Taza. Eu gosto de trabalhar com tarô. Independentemente disso, trabalho nas áreas de psicologia e música. E aguardo o seu contato. Tenho diversos CDs que foram considerados como curativos na Alemanha. Agora dê uma boa respirada. Aproveitando desses momentos em que estamos juntos, para que essa sensação agradável que estamos tendo agora, mais meditativa, possa nos acompanhar no nosso cotidiano, nas nossas atividades, para toda a semana e para todo sempre. Um abraço. Namastê.